4 passos para tu venceres a timidez social. O ponto que temos que observar é que a timidez está muito ligada ao medo do julgamento ou o medo de ser rejeitado. Assista esse vídeo até o último minuto porque eu vou quebrar essa timidez. Meu nome é Jason, seja muito bem-vindo ao Mindset do Conquistador. Primeiro passo, prepare o seu arsenal. O que seria preparar o arsenal? Preparar o arsenal seria tu saíres pronto, saíres na régua, fazer um corte que fique em ti, vestir uma roupa adequada e cuidar da higiene. Vamos olhar para um jogador de futebol. Todo jogador, antes de sair para um jogo importante, tem um preparamento mental e físico. Além dos preparamentos, ele sai bem equipado, com equipamento, com umas chuteiras, uma meia, um calção, algo leve, né? Não vais encontrar um jogador de futebol a usar um casaco durante o jogo, não. Imagine se ele usasse um casaco ou saísse de chinelo, jogasse com chinelo. Qual seria a probabilidade dele vencer? Qual seria? De 0 a 10. Após seria 1 ou 0, né? Saia preparado, né? Cuide da sua higiene pessoal, cuide de ti, né? Vista uma roupa adequada. Eu não vou dizer para tu sair tipo grifado, né? Sempre, porque nem todos têm condições disso. Mas se tu tiveres condições de sair bem arrumado, com um perfume, faça isso, né? Segundo sinal, melhore a sua postura. Não tem como falar sobre timidez sem falar sobre postura. A nossa postura é a primeira coisa que as pessoas notam. Se tu estás em um ambiente social ou na escola, geralmente, antes das pessoas se conhecerem, o que chama atenção é a postura, a forma que tu falas, a sua linguagem corporal, é que demonstra quem tu és. Geralmente, pessoas tímidas têm muito receio de se expor, por isso acabam tendo uma postura retraída, né? Acabam se escondendo, acabam diminuindo a tonalidade da voz. Isso acaba causando vários problemas, acaba fazendo as pessoas te atacarem com muita frequência e acaba te fazendo sofrer bullying, né? O bullying surge por conta da timidez, mas o principal fator que faz com que as pessoas te provoquem é a postura. Se tu adotares uma postura ereta, uma postura firme, dificilmente as pessoas vão te desvalorizar, né? Melhora a tua postura e vais ver que a sua autoestima vai aumentar, vais ver que a sua confiança também vai aumentar e vais notar que as pessoas vão te dar mais atenção. Esse é o segundo passo. Melhore a sua postura e verás que as pessoas te darão mais bola, que as pessoas notarão mais a sua presença. Terceiro passo, cumprimentar as pessoas. Esse é um ponto mais prático, né? Quando eu era tímido, eu admirava pessoas que conversavam com as outras pessoas. Eu tinha um amigo que era muito social. Ele conversava com mulheres, tinha vários amigos, tinha várias amigas. Então aquilo era natural para ele. Eu sempre me perguntava como é que ele consegue estar surdo, não sentir nenhum desconforto, né? Porque eu sentia muito medo de cumprimentar as pessoas, principalmente mulheres, né? Eu recordo que quando estava na 8ª classe, eu tinha muito receio de cumprimentar pessoas desconhecidas, então eu não fazia. Olá. Oi. De conversar com pessoas. Eu não sabia que o primeiro passo para eu quebrar medo de conversar com pessoas teria que
me propor a cumprimentar. Foi quando eu comecei a me desafiar. Já que eu não consigo chegar a mulheres, não consigo conversar com mulheres, que tal eu me propor a cumprimentar? Eu só chego a dizer boa tarde, como está? Bom dia, olá, tudo bem? Eu já comecei a fazer aquilo. No início era muito difícil. Eu só de ver uma moça a vir na minha direção, eu sentia muita dificuldade, né? Então comecei a cumprimentar mesmo com aquele desconforto. Cumprimentava, dizia olá. Algumas respondiam, algumas não respondiam. Aquilo doía por dentro, né? Comecei a cumprimentar, colocava metas. Numa semana tinha que cumprimentar 100 pessoas. Começava a cumprimentar 100 pessoas. Depois percebi que aquilo ficou fácil. Eu já me sentia à vontade para cumprimentar qualquer um, né? Se você é tímido, você tem que começar a cumprimentar as pessoas. Quarto passo, converse com as mulheres. Não há como tu vencer a timidez social sem conversar com as pessoas, sem conversar com as mulheres principalmente. Não há como tu te sentires socialmente aberto, tu não sentires aquele desconforto, aquele receio de falar com as pessoas sem sair para conversar com as pessoas, sem sair para conversar com as mulheres. Não há como. Eu recordo que quando eu estava no processo da minha evolução, quando eu estava naquela fase de perder a timidez, eu cumprimentava todo mundo. Eu comecei a adotar a estratégia de conversar com homem, mulher, senhora, amigo. Eu conversava com professores, eu conversava com quem estava ao lado de mim. Eu me propunha a puxar papo com pessoas desconhecidas, né? No início era muito difícil, eu confesso. No início, praticamente, era impossível eu conversar com as pessoas, né? Era muito arrogante, eu tinha vários bloqueios. Mas, ao passar do tempo, começou a ser fácil. Comecei a perceber que comecei a ter mais papo, né? Comecei a ter mais assunto, comecei a ser desenrolado. E é esse ponto, e é isso que eu quero transmitir a ti. Converse com as mulheres, converse com todo mundo. Não tem aquele de eu só vou conversar com uma mulher bonita, eu só vou conversar com alguém interessante. Converse com qualquer pessoa. Peça informação, puxe papo, né? Puxe papo, dê dicas. Tu vais ver que aquilo não é nada difícil. Tu vais notar que ao passar do tempo vai se tornar mais desenrolado, né? É isso que eu quero transmitir a ti. Converse com as pessoas. Não tem como vencer a timidez sem sair para a rua, sem conversar com seus colegas, com aquela moça que chama a sua atenção. Não precisa ser direto. Tu pode chegar, cumprimentar, boa tarde, tudo bem? A pessoa toa e aí você, eu aqui estou à espera de um amigo, mas que te vi aqui, sinto vontade de vir conversar, né? Também fica mal, nós chamamos aqui, não trocamos papo, né? Isso deve ser natural, né? Se você chegou até aqui, deixa o gostei e considere fazer parte da nossa comunidade. Para isso é muito simples, é só se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.